Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga. 21 de março, 9 horas. Depois do culto, o pastor Silvio Galiza vê Lucas com a namorada e amigos. Ele interrompe a conversa. Aí eu perguntei, Lucas, você vai pra onde? Ele fez, eu vou ali. Eu ali aonde? E ele continuou dizendo, eu vou ali. Eu falei, Lucas, eu não te digo nada, você não conhece nada aqui em Salvador. Uma hora dessa, você vai pra onde? E ele mesmo ainda assistindo, eu vou ali. E o pastor Silvio me olhou de cara feia. Lucas deixou os amigos e a namorada, desmarcou o compromisso que tinha com outro amigo e obedeceu ao pastor Silvio Galiza. Junto com ele, seguiu um outro pastor auxiliar. Era a noite do desaparecimento de Lucas Terra. Segundo os colegas do Lucas, né, os obreiros e obreiras desta igreja, ele tinha uma atitude dominadora sobre o Lucas. Eu não sabia, não era do meu conhecimento, que ninguém me dizia, nem Lucas falava, né? Porque ele era muito obediente, ele acreditava muito na igreja em si, nos pastores e bispos desta igreja. Pai do Senhor, irmão, graça e paz. Vá na bênção de Deus, irmão, amém. Lucas, meu filho, foi muito bom te conhecer. Igualmente. Num lugar conhecido como Vale das Pedrinhas, o pastor auxiliar se despede. Ou o ônibus, Lucas, vamos? Lucas e o pastor Silvio Galiza pegam um ônibus. Filho. Lucas percebe que vai demorar mais do que de costume para voltar para casa. E vermelho. Ele avisa ao pai que está com o pastor Silvio Galiza. Aquela noite, Lucas ligou deste orelhão. Segundo Lucas, estava acompanhado do pastor Galiza, que trouxe ele aqui para esse bairro, o Rio Vermelho, para a igreja fazer um propósito de oração. O último telefonema de Lucas para o pai foi dado precisamente às 10 horas, 9 minutos e 59 segundos. A ligação ficou registrada no celular. O pastor Silvio Galiza se encaminha até o templo da igreja, que fica no Rio Vermelho. Só que antes, ele passa por uma loja de conveniências, um posto bem próximo à igreja. Nisso, enquanto ele está na loja de conveniência, o garoto liga para o pai e diz ao pai que vai dormir na igreja, no templo do Rio Vermelho, com o pastor Silvio Galiza. A partir daquele momento não se sabe precisamente o que aconteceu com Lucas, mas a perícia concluiu que houve uma tentativa de asfixiá-lo. Em seguida ele foi queimado vivo. E a partir daí, ele levou esse garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual contra essa criança. Por que digo ato de violência sexual? Porque o corpo do garoto ele é encontrado totalmente carbonizado. E o laudo de exame cadavérico, os peritos médicos legais, não tiveram condições de determinar a causa da morte, muito menos se houve ou não violência sexual. Os peritos examinam os restos de madeira e o tecido encontrado junto ao corpo carbonizado de Lucas. O pano da cortina utilizado para a confecção, para estrangular, colocar na boca da vítima, foram os panos da cortina semelhantes ao do templo da igreja deles no Rio Vermelho. Em outubro, o inquérito foi concluído. Silvio Galiza passou a ser acusado do assassinato de Lucas Terra, mas a polícia não pediu a prisão do pastor. Inconformado, o pai de Lucas acampou na porta do Ministério Público até que a prisão preventiva do pastor fosse decretada. Carlos Terra decidiu fazer uma vigília na porta do Ministério Público em Salvador e diz que não volta para casa sem uma solução. Essa justiça, ela deixa liminares que favorecem os criminosos, ela deixa tanta coisa que só beneficia o criminoso e a gente, as vítimas. O que aconteceu com uma criança de 14 anos, queimada viva, como o Lucas foi queimado vivo? A quem que a gente vai se apoiar? A quem que a gente vai pedir socorro? Os pais de Lucas pediram ajuda de ONGs de defesa dos direitos humanos, foram até o Ministério da Justiça em Brasília e a um escritório da ONU na Suíça, até que o júri de Silvio Galiza foi marcado. Junho de 2004. 3 anos e 3 meses depois do crime, o pastor Silvio Galiza é julgado.
Ele é aquela pessoa que não esboça um riso nem um desagrado. Ou seja, ele não demonstra absolutamente nada. A única coisa que ele sempre dizia na época do primeiro júri é que não foi ele. Que se fosse ele, que o Ministério Público provasse. Firmo qualquer hora perante qualquer coisa e não matei ele. Testemunhas garantem: as pessoas que depuseram contra o pastor Silvio Galiza foram ameaçadas. E eu estava na frente da igreja, aí teve um obreiro que me apontou para o pastor. Aí quando eu subi, ele fez assim, eu fiquei sabendo que a senhora foi depois, eu disse, fui. Ah, mas vocês tudo vai pagar por isso. Eu fiz, pastor, eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. Me falou que você está aí se preocupando, se estão se preocupando, buscando Luquinhas qualquer. Ele veio do Rio de Janeiro só para prejudicar um homem de Deus. Nada vai parar a obra de Deus, não. Esqueça ele. 9 de junho de 2004. O pastor Silvio Galiza é condenado a 23 anos e 5 meses. Ele sai preso do tribunal. Para mim, aquilo não era o caso terminado. Porque fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo. Mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele? E jamais ia dizer que alguém fez ou que participou. A defesa recorreu e o pastor Silvio Galiza foi novamente a júri. Ele teve a pena reduzida para 18 anos. Mesmo condenado, o pastor se diz inocente. Na entrevista ao Linha Direta, ele estava acompanhado por 7 advogados. Veja agora o que Silvio Galiza, que está preso, tem a dizer. O relacionamento entre a minha pessoa e Lucas era como o relacionamento com os outros obreiros também, os outros auxiliares, era a mesma coisa. E o Lucas, ele passava o dia todo na igreja. Ele sempre se dedicou, se destacou no meio de todos os outros jovens, outros obreiros. Ele dormiu na mesma cama que a minha pessoa, de lado opostos. Ele é o autor do homicídio contra Lucas Terra. Agora, é certo, isso daí seria impossível ele ocultar e vilipendiar esse cadáver sozinho. Em janeiro deste ano, Silvio Galiza provocou uma reviravolta no caso. Ele alegou que na época do crime não podia contar tudo o que sabia, pois estava sendo ameaçado de morte. Agora, Silvio Galiza conta outra versão para a morte de Lucas Terra. Ele acusa 3 membros da igreja, um bispo, um pastor e um segurança, de serem os assassinos do adolescente. Segundo Silvio Galiza, ele viu o corpo de Lucas dentro do carro de um pastor da igreja. Foi quando eu entrei dentro do carro, olhei e tinha um caixote. Foi quando eu abri, levantei um pouco o tecido para poder ver o que era aquilo que estava dentro do carro, que vi uma região, essa região da perna, de uma pessoa, e de cor clara. Aonde eu saí, imediatamente saí do carro, bati a porta do carro, tranquei novamente e voltei todo assustado para falar novamente com eles. Cada momento ele conta uma história, mas sempre negando o fato. Todos eles me ameaçaram a minha família, até deram um tapa na caixa do meu peito, disse que se eu não segurasse tudo, eu morreria, se minha família morreria. O que ele não explica é como é que o garoto saiu da loja de conveniência, que é em frente ao templo, e foi parar em outro local como ele quer fazer crer. Creio eu que essas pessoas que ele indicou tenham sido, sim, os seus comparsas na ocultação e no vilipêndio ao cadáver do menor. O Linha Direta procurou a Igreja Universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso Lucas Terra. Hoje, 5 anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Algumas perguntas continuam sem resposta. Por que Lucas